Bom, pessoal, eu vou falar agora sobre a parte 2 do livro, que é como criar questões. No capítulo 4, questões estáticas, de múltipla escolha, dissertativa, ou questões paramétricas, que é o capítulo 5. Então, indo aqui para a parte 2, questões estáticas e paramétricas, a gente vai ver aqui no capítulo 4 um tutorial geral sobre a navegação de questões, questões de múltipla escolha, questões dissertativas. Então, navegação geral. Indo aqui no sistema, eu já estou logado como professor, um perfil de professor. Então, o professor pode ver as suas questões. Observe que eu não tenho nenhuma questão ainda que eu criei, mas eu posso ver várias outras questões que outros professores criaram da disciplina que eu participo. Tá? Então, indo aqui, qual é a disciplina? Então, é esse tópico exemplos. Quem criou foi o administrador. O tópico exemplo está na disciplina exemplo. Nessa disciplina aqui, exemplo. Então, nessa disciplina exemplo, FC Prof é professor da disciplina. Então, eu consigo ver todas essas questões aqui. Tá? Então, são essas questões que eu estou vendo aqui. São as questões das disciplinas que eu participo. Então, no MSC Teste implantado na UFBC, a gente tem tem 2.457 questões cadastradas. Eu estou com o perfil administrador, então eu consigo ver todas as questões. Tá? Então, são essas duas listas aqui que o professor pode ver. O que vem depois aqui? Detalhar as questões. Aqui é para ver uma questão. Então, eu posso atualizar a questão, mas como é uma questão criada por outro professor, se eu tentar alterar aqui alguma coisa e salvar, vai dar erro, tá? Eu não criei essa questão. Então, se eu quiser alterar a questão, criando uma outra variação, eu incluí um novo recurso agora nessa versão 5.3 do MCTest para duplicar a questão. Então, basta duplicar aqui, ele duplicou a questão com sucesso. Se eu quiser clicar, editar essa questão duplicada, está aqui. Aí o que eu coloco na descrição curta, eu coloco um sufixo aqui, tracinho CP, de cópia. Tá? E aí a questão que eu, FC Prof, criei. Então, nessa questão que eu criei aqui, eu posso visualizar a questão, né, como ela é formatada no arquivo PDF. Então, ele abre uma nova aba, e aqui está a questão. Primeira questão, sempre a primeira alternativa criada é a correta. Deixa eu ver aqui se na questão E1 tinha alguma alternativa. Ó, tem um bugzinho aqui, ó, na questão E1. Eu dupliquei a questão, mas eu esqueci de duplicar as alternativas. Então, eu vou ter que fazer uma correção no código para quando duplicar a questão, também duplicar as alternativas. Então, continuando aqui. Deixa eu ver agora as minhas questões. Agora eu já tenho uma questão. Tá? Se eu clicar aqui, o que acontece? Eu visualizo a questão, mas essa opção de visualizar a questão, ela tem pouca utilidade. A melhor forma de visualizar a questão é através da atualização da questão. Para eu colocar as alternativas, é só escrever aqui, ó. Primeira alternativa, eu posso comentar alguma coisa. É sempre a correta.
Aí, para eu visualizar as outras alternativas, eu tenho que salvar, aí vai aparecer as outras alternativas. Então, coloco aqui a segunda alternativa. O mínimo de alternativas para ter correção automática, o mínimo é 3. Então, tem que ter no mínimo 3 e o máximo, acho que é 15 alternativas. Então, tá aqui. Já criei as 3 alternativas para visualizar. Tá aqui. Tá aqui. Então, primeira questão, sempre a primeira alternativa criada é a correta. Então, observe que o comentário que eu incluí não apareceu. Por coincidência, saiu na mesma ordem que eu criei as alternativas. Mas se eu gerar uma outra variação, provavelmente vai embaralhar as alternativas. Tá aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tá? E o que esse número que deixa eu dar um zoom aqui. Esse número que aparece aqui do lado da alternativa significa que esse daqui é a segunda alternativa, que é errada. Essa é a terceira alternativa, que é errada. E essa daqui é a primeira alternativa, que é a correta. Muito bem. Aqui são alguns dados da questão, tópico, exemplo, grupo. O grupo, se duas questões estão no mesmo grupo, grupo A, por exemplo, somente uma delas vai ser sorteada para um exame. Tá? Então, para isso que serve o grupo. A descrição curta, para você achar fácil a questão numa lista de questões. QM significa múltipla escolha, QT significa de texto, dissertativa. Essa é a dificuldade 1, que vai de 1 a 5, a taxonomia de Bloom, a data que eu criei, que é uma cópia, né? Pegou a data da cópia que eu fiz da questão. Quem criou, então eu estou atualizando essa questão, e se é paramétrica, não é paramétrica. E aqui é o ID da questão no banco de dados, que é o 2447. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na, na lista de questões. Então, aqui na lista de questões, deixa eu pegar por aqui, também é a mesma coisa. Eu posso organizar por tópico, é só clicar aqui. Só tem um tópico. Eu posso ordenar pelo tipo, QM, QT, e aqui o número que aparece do lado é o número de alternativa. Então, aqui tem 0 alternativa, aqui tem 3 alternativas, que é o que eu fiz a cópia, 5, 5, 5. Tá? O grupo, todas elas não tem nenhum grupo, mas eu posso definir um grupo aqui, grupo A. Se eu clicar em, opa, você não criou essa questão. Essa alternativa, deixa eu ver aqui. Essa não é, eu não criei essa questão. Eu não posso alterar essa questão, só posso alterar essa questão. Grupo A. Pronto. Então aqui está o grupo que apareceu, grupo A. Todas dificuldade 1, todas não são paramétricas. E aqui o ID da questão, e aqui a descrição curta, atualizar e apagar a questão. Ah, continuando aqui. Aqui posso visualizar detalhes da questão. Tá, essa parte aqui é importante. Então, tem duas formas de você criar uma questão no MC-Teste. Uma é por aqui, em criar uma nova questão. Você coloca, exemplo,
alguma coisa, se é múltipla escolha ou dissertativa, criar uma dissertativa, só para mudar. O nível de dificuldade é de 1 a 5, a taxonomia de Bloom é de 1 a 6 aqui, para você criar. Se é paramétrico ou não. Paramétrico eu vou explicar no capítulo seguinte. Aí salva. Observe que não tem as alternativas quando eu crio. Então, na lista de questões agora que eu criei, eu tenho duas. Ó. Essa que eu acabei de criar é uma QT, não tem as alternativas. Aqui, eu posso alterar aqui para ser QT também. Salvar. Só que eu não mostro as alternativas quando é QT. Tá? Eu não mostro as alternativas porque eu coloquei que é QT. Mesmo no banco de dados, estão as alternativas, continuam aqui. Mas como se classificou como PT, não precisa. Estou voltando aqui. Então, essas são as duas questões que eu criei. Então, quando você cria a questão, pode ser por formulário ou você pode importar uma questão usando um arquivo TXT no formato TF8. Tá? Para não ter problema de acentuação. E essa é a sintaxe, ó. Então, essa sintaxe você tem que usar, é o que está aqui no livro. Então, o que isso quer dizer? A versão antiga, anterior do MC-Teste, a gente só tinha 3 níveis de dificuldades, que era fácil, médio e difícil. Eu tinha esses três tipos de dificuldade, fácil, médio e difícil. O que eu consigo marcar aqui? E consigo achurar. Já no MC-Teste 5, versão web, são 5 níveis de dificuldade. Aí a convenção que eu defini, a QE, a fácil, é nível 1, QM é nível 3 e QH é dificuldade 5. Tá? QE é dificuldade 1, QM é dificuldade 3, QH é dificuldade 5. Aqui se define o grupo, o tipo, o tópico da questão. Essa parte é muito importante, que é um erro muito comum do professor. Colocar um tópico que não existe ainda aqui no MC-Teste. Né? Então, esse tópico DE matriz, será que existe? Lista de tópicos. Não tem. Mas aqui mostra os tópicos das disciplinas que eu participo, mas com certeza não tem. Então, se eu criar um arquivo TXT, subir, fazer upload desse arquivo aqui, vai dar erro. Tá? Então, deixa eu criar aqui, tentar criar aqui rapidinho um arquivo TXT. Vou criar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Questão.txt. TXT. Tá, já criei o arquivo TXT. Aqui, logo em seguida, aí depois é o grupo, que é opcional, você colocar o grupo, a descrição da questão e as alternativas. Tá? Necessariamente tem que seguir esse padrão. Tá? Na primeira coluna de cada linha, A maiúsculo, 2 pontos, espaço. Então, essas são as alternativas. E sempre a primeira alternativa é a correta. As demais alternativas são erradas. Então, criar a questão, vou fazer upload da questão de um tópico que não existe. Vai dar erro. Tá? Erro. Total de questões sem grupo, tá aqui, ó.
tópico não existe. Criar antes o tópico, esse tópico aqui. Tá? Então, a gente tem que... como eu não sou coordenador da disciplina, eu não consigo criar tópico. Eu teria que usar os tópicos que existem nas disciplinas. Então, os tópicos que existem aqui é só tópico exemplo. Esse é o tópico. Eu tenho que mudar o arquivo txt para usar esse tópico que existe. Então, vou lá alterar o arquivo txt e colocar exatamente como está escrito aí, tópico exemplo. Salvar, vou tentar de novo. Questões, fazer upload, pegar a questão e fazer upload. Aí deu erro. Vou dar um pause no vídeo. Provavelmente alguma caractere especial. Já volto. Descobri aqui o erro. Então, o arquivo txt estava assim, ó, exatamente assim. Observa que o acento, vou dar um zoom aqui. Como eu dei copy paste do PDF, tem um caractere aqui, ó, muito estranho. Tá? Esse caractere é estranho. E tem outro caractere estranho aqui da acentuação. Se eu tentar salvar aqui no MC-Teste, ele não vai deixar, vai dar o mesmo erro. Deixa eu ver, tá vendo? O mesmo erro, por causa desse caractere especial. Então, você tem que corrigir todas as acentuações, senão não vai funcionar. Então, eu já corrigi no arquivo txt e vou subir de novo essa questão. Estou corrigindo esses dois acentos, esse acento aqui e o C cedilha aqui também, que deu problema. Então, na versão anterior está ok. Então, a lista de questão, deixa eu apagar essa questão. E vou subir de novo. Então, eu venho aqui em questão e fazer upload. Agora funcionou. Opa, tópico não existe. B matriz, eu tenho que alterar o tópico de novo. Então, indo lá em tópico, deixa eu pegar aqui de novo a lista de tópicos, que é esse tópico aqui. Tópico sem acento, matriz. Vou alterar o txt e agora vou repetir o processo. Vou lá em questão, escolher arquivo, upload. Agora deu certo. Então, o ID da questão é 2450. Então, aqui está 2450. Acabei de criar o grupo e eu posso visualizar a questão agora aqui. Então, as alternativas, eu posso ver o PDF. Aqui a questão. Cria uma matriz, 3x3. Então, é importante destacar a sintaxe. Então, observe que essa daqui é uma sintaxe do LaTeX. Se você for usar essas questões no Moodle, é interessante, o Moodle não aceita o e-comercial. Então, é barra parênteses e parênteses e barra parênteses aqui. A mesma coisa aqui, ó. Então, essa anotação aqui, o Moodle aceita.
A porcentagem não aceita. Deixa eu salvar. Visualizar, vai demorar mais um pouquinho. Pronto, aí já foi. Mesma coisa da versão anterior, tá vendo? Bom, continuando aqui a explicação. Outra coisa, você pode, num único arquivo TXT, você pode criar várias questões. Então, é muito mais rápido você popular um conjunto de questões em arquivo TXT e subir todos de uma única vez. Tá? A única restrição é que para questões paramétricas é só uma questão por arquivo, que é bem mais complicado. Então, continuando aqui na tela de questão. Você tem o tópico da questão, então, esses são os tópicos que eu posso usar das disciplinas que eu participo. Descrição curta do grupo, a descrição da questão, você pode aumentar a janelinha aqui para editar a questão, o tipo da questão, se é múltipla escolha ou dissertativa, a dificuldade, a taxonomia, se é paramétrico ou não, quem criou, a última alteração. A primeira alternativa e o feedback. Nessa versão 5.3 já posso usar a parte paramétrica aqui também no feedback. Esse feedback ele vai para o aluno depois que você corrige. Você pode mandar os feedbacks para o aluno. Isso eu vou explicar nos próximos capítulos quando eu falar dos exames. Essa parte aqui também é nova, contendo estatísticas de questões de múltipla escolha. Então, você tem o número de vezes que a questão foi corrigida e o número de vezes que o aluno acertou a questão. Tá? Você pode alterar isso daqui, mas a sugestão é não alterar manualmente, é deixar que esses contadores sejam incrementados de forma automática. Outra estatística é a teoria de resposta ao item. Então, a teoria de resposta ao item, você pode ter a discriminação, que é o parâmetro A, a habilidade, que é o parâmetro B, e o chute, que é o parâmetro C. Eu já vou explicar isso daqui. Você pode salvar toda alteração que você fizer aqui, ela só vai ser concretizada se você clicar no botão salvar. O de acordo é só a política que a gente adota na UFABC de compartilhamento de questão entre os professores da mesma disciplina e duplicar a questão, que também é um recurso novo. Finalmente, se você quiser incluir uma figura na questão, só você usar isso daqui, esse parâmetro aqui. Mas antes você tem que subir a questão para o servidor. Isso daqui não vai funcionar para a minha máquina local, só vai funcionar para o servidor do MC-Test ou o servidor que você utilizar, tá? Porque não tem URL externa. E também as figuras elas são mantidas no servidor por 180 dias. Então é interessante evitar usar figura, porque ocupa muito espaço e o tempo de processamento para gerar um PDF contendo uma figura é muito maior. Tá? Então, infelizmente, por limitações de recurso, a gente adotou essa política aqui de excluir as figuras de forma automática no servidor após 180 dias. Tem a apagar a questão, você só pode apagar uma questão que você criou. Essa parte aqui eu vou falar na parte paramétrica. Salvar, eu salvo todas as questões em JSON. Mas o problema é que eu não implementei ainda um botão para fazer upload de questão usando esse JSON. Então, isso
fica como trabalho futuro. Deixa eu ver se tem mais coisa, questões de múltipla escolha. Essa parte aqui da imagem eu já falei. Então, esses parâmetros aqui que eu comentei, ó, da teoria de resposta ao item. Então, eu fiz um Colab que cria a curva característica do item ou da questão, que tem esses parâmetros A, B e C. Então, A é a habilidade ou complexidade da questão. O B, desculpa, o B é a habilidade ou complexidade. Então, à direita do zero significa questões mais difíceis, à esquerda do zero significa questões mais fáceis do aluno acertar. 1 acertou, 0 errou. E o A significa a discriminação, ou seja, o quanto a questão discrimina o grupo dos que acertaram do grupo dos que erraram. E o parâmetro C é o chute, é a probabilidade do aluno acertar pelo chute. Então, essa é a curva característica do item. Mais detalhes sobre essa curva você pode encontrar aqui nesse artigo que a gente escreveu aqui. Tá? Esse link Colab que está aqui é o mesmo link Colab que está aqui que eu explico no próximo capítulo. Questões dissertativas, eu já comentei. Então é isso. Então a gente finaliza esse vídeo agora. E o próximo vídeo eu vou falar das questões paramétricas, que é, na minha opinião, o grande diferencial desse sistema. É a possibilidade de criar variações quase infinitas de questões do ambiente. Bom, por enquanto é só. Até o próximo vídeo.